Projeto de Lei de Conversão 21/2018, que abre crédito extraordinário a favor da Presidência da República no valor de R$ 1.200 bilhões para os fins que especifica, proveniente da medida provisória 825. Parecer número 6 de 2018 da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Relator foi o senador Wilder Moraes. Relator revisor Wilson Filho. Favorável à matéria nos termos do projeto de lei de conversão que apresenta. A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 10 de julho e prazo de vigência se esgota no dia 8 de agosto de 2018. Prestado esclarecimento, passa-se a apreciação da matéria. O senador Lindenberg pediu a palavra sobre isso, sobre essa matéria. Tem a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, bem rápido, senhor presidente. Os senhores lembram da discussão sobre intervenção aqui? E a gente falava da forma assodada feita pelo governo do tempo, parecia uma jogada de marketing. Senhor presidente, o senhor sabe quanto foi gasto até agora? Depois de mais de 3 meses daquela discussão e da edição da medida provisória, desses 1.200 bilhões, os senhores sabem quanto foi gasto? R$30 mil. É uma desmoralização. Uma intervenção que não foi levada a sério, não existe. Concretamente, imagina R$30 mil dos 1.200 bilhões. Isso mostra a prioridade que foi dada pelo governo. Mostra que foi uma ação midiática na hora. E eu fico vendo aqui os números. Sabe o que houve com homicídios em decorrência de atividade policial? Aumento de 26%. Tiroteios, aumento de 21%. Os confrontos e mortes de crianças em comunidades, em favelas, aumentaram. Infelizmente, essa é a realidade. É que a gente faz o debate aqui na hora, todo mundo se manifesta de forma muito vigorosa, mas o fato que eu queria registrar aqui aos senhores é isso. Essa intervenção aqui não passa de uma jogada que foi feita naquele momento pelo governo do Temer e está aqui. R$30 mil gastos depois de 3 meses da edição da medida provisória de 1.200 bilhões. Mas nós vamos votar a favor da medida provisória e eu espero que eles liberem, a equipe da Fazenda liberem esses recursos. Nós temos a nossa posição desde o início, que ficou clara aqui em plenário, dizendo que esse tipo de ação de intervenção militar não resolvia o problema, porque a lógica, a política de guerra às drogas, a política do confronto, não resolve o problema, muito pelo contrário, agrava o problema. O que resolve o problema é mais investigação, é fazer uma reforma profunda da polícia, do sistema de segurança pública, é apostar no outro caminho. Essa política de confronto e de guerra às drogas é fracassada. O Rio de Janeiro conhece esse caminho há mais de 30 anos e até hoje não resolveu o problema. Pela ordem, senhor presidente. Senador Omar. Senhor presidente, eu ouvi atentamente o senador Lindenberg, que aqui representa muito bem o Rio de Janeiro. Nós iremos votar a favor, mas eu tenho que fazer algumas colocações. Não dá para fazer nenhum tipo de política saneadora assodada, sem planejamento, sem ter conhecimento da realidade, achando que se colocando 1, 2, 3 ou 4 bilhões vai se resolver o problema. Veja bem, senhor presidente, nós sabemos qual é o grande problema da entrada de drogas no nosso país. São as nossas fronteiras. É a fronteira da senadora Simone, do senador Valdemar Moca, lá pela Bolívia, no Mato Grosso do Sul. São as fronteiras do Amazonas, com o Peru, a Colômbia, que entra droga diariamente. E diariamente é um esforço muito grande por parte da Polícia Federal para tentar conter. Senador Lindenberg, o Rio de Janeiro está recebendo R$1.200 bilhões. Veja só, nós não conseguimos colocar uma base para funcionar
lá na fronteira, na tríplice fronteira, Brasil, Colômbia e Peru, por falta de recurso. A Polícia Federal não tem dinheiro para colocar mais homens. Com 300 homens da Polícia Federal, nós teríamos condições de dar guarnição a toda a fronteira, a tríplice fronteira. Debater segurança pública tem que ter conhecimento. Nós temos que trabalhar na prevenção e temos que trabalhar na repressão. Mas para você ter a prevenção, você tem que ter políticas sociais que o governo Temer esqueceu. As políticas sociais. Os governos, por falta de recursos ou por aplicar mal esses recursos, não têm políticas sociais para retirar os jovens das ruas com escolas de tempo integral. Se você investir na educação, se você investir esse 1,2 bilhão em outras áreas sociais no Rio de Janeiro, nós teremos um resultado muito maior do que pura e simplesmente passar esse recurso. Mas eu irei votar a favor e vou encaminhar o voto pelo PSD a favor, em solidariedade ao Rio de Janeiro, que todos os brasileiros amam e amam muito bem, mas não vai resolver. Serão 1,2 bilhão jogados fora, porque nós não teremos uma política efetiva de prevenção à entrada de drogas no Brasil, de prevenção à entrada de jovens. Hoje, senador Lindenberg, o tráfico no Brasil faz corrupção de jovens muito mais do que as escolas estão colocando. Eles são recrutados pelo tráfico e as escolas não conseguem recrutar e manter esse jovem dentro de uma escola. Esse é o grande problema do Brasil, é não ter uma atividade fim na prevenção e na repressão às drogas que entram no nosso Brasil. Encerrada a discussão. Em votação, os pressupostos de relevância e urgência, adequação financeira e orçamentária e pertinência temática da matéria. Senhoras e senhores senadores, que a prova permaneça como se acha. Aprovado. Votação do projeto de conversão, que tem preferência regimental na forma do texto encaminhado pela Câmara dos Deputados. Senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneça como se acha. Aprovado. Aprovado o projeto de conversão e lei de conversão, ficam prejudicadas as medidas provisórias e as emendas a ela apresentadas. A matéria vai à sanção presidencial. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.